responsabilidade. Sobre o uso do celular no trânsito. Existem leis que, infelizmente, poucas pessoas obedecem. Existe um perigo muito grande, que é o que a gente vai mostrar hoje aqui pra você, e a intenção é realmente fazer um alerta. E eu quero que você preste atenção e tenha responsabilidade, viu? Não pode brincar com a sua vida, nem com a vida de mais ninguém. Eu vou receber agora o Abuone, vereador de São Paulo, bacharel em Direito, educador de trânsito há 23 anos. Ele trabalhou no setor de educação de trânsito do Detran por 17 anos e entende muito do assunto e eu recebo com muita satisfação. Por favor, obrigada por ter vindo. Vamos dar uma sentadinha ali pra gente. E fez uma matéria mostrando um pouco dessa falta de responsabilidade das pessoas no trânsito. Eu queria, antes da gente conversar, assistir contigo essa matéria e depois a gente comenta em cima dela. Vamos ver? Sim, vamos sim. Então pode soltar o VT. Alô? E aí, tudo bem? Tudo bom. Onde você tá? Dirigindo? Quantas vezes eu já te falei que não pode dirigir falando no celular, que isso é perigoso? Seu cérebro não consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Tá, desliga, tchau. Pois é, né, pessoal? Tem muita gente que faz isso, fala no celular quando está ao volante. Vamos conhecer os verdadeiros perigos deste ato que é tão comum no nosso dia a dia? O cérebro, para qualquer tipo de atividade complexa, ele precisa de um mecanismo de manutenção da atenção. Então, quando nós falamos num telefone celular, é uma atividade complexa. Como seria se, por exemplo, a gente estivesse concentrado, escrevendo um texto, ou fazendo um quebra-cabeça, ou fazendo uma palavra cruzada. Dirigir, a gente, quando aprende a dirigir e vai dirigindo, nós criamos certos automatismos. Então, por isso que as pessoas fazem isso ao volante, porque boa parte dos atos da direção são feitos automaticamente. Só que quando aparece um imprevisto, você precisa direcionar a atenção. E se você está falando a um telefone celular, o seu cérebro não consegue reagir de uma maneira rápida. Nós temos no cérebro áreas responsáveis pela linguagem, pela interpretação da audição, pela interpretação da visão, mas a atenção é uma qualidade de todo o cérebro, porque o processo de raciocínio, o processo de elaboração mental envolve grandes áreas cerebrais e todas essas áreas têm que estar ativadas ao mesmo tempo. Então, o processo de manutenção da atenção é um processo que requer ativação de praticamente todo o córtex cerebral. Existem algumas diferenças entre o cérebro masculino e o cérebro feminino, mas funções básicas como a atenção são absolutamente iguais. Então é uma coisa que qualquer um pode acontecer com qualquer, certo? Não é uma incapacidade do cérebro feminino ou do masculino em si. E aqui ao meu lado, um exemplo de que volante e celular realmente não combinam. Vou conversar com a Rosa Biasi, que já teve problemas por usar o celular quando dirigia, né, Rosa? Conta pra gente, que história foi essa? Eu tava indo pro trabalho e eu tava procurando, na verdade, um número no celular e desatentei na direção e bati no carro da frente. Agora me fala, era tão importante aquele número de celular naquela hora, você não podia esperar um pouquinho? Infelizmente o trabalho fala mais alto, né? Então você precisa falar às vezes com algumas pessoas e você precisa falar naquele momento, você dirigindo. Então você pega o celular mesmo, né? Você acha que você já tem prática, já dirige há muito tempo, então isso também ajuda você a falar no celular dirigindo, né? E após este pequeno acidente, você continua usando o celular quando dirige? É bem difícil, viu? É bem difícil. Eu evito falar no celular dirigindo, mas às vezes não tem como, né? Você usa. Rosa, você que já passou por esse tipo de transtorno, né? Por usar o celular quando estava dirigindo. Que mensagem que você passa para o pessoal que está nos assistindo? Não utilizem o celular dirigindo, pode causar acidentes graves. No meu caso não houve um acidente grave, mas
A grana que eu gastei pra pagar o carro da pessoa que eu bati foi grande. Você fala no celular dirigindo? Não. 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 Mas costuma usar, porque eu tô vendo o celular na sua mão aí, hein? A mensagem que tava recebendo. Eu já fiz, mas não faço mais. E o que você acha de quem faz isso? Por que você não faz mais isso? Porque é perigoso e errado. Não te atrapalha falar no celular quando você tá dirigindo? Às vezes. Mas assim, é uma emergência nessa hora, entendeu? Atrapalha, por isso que eu tô usando o rádio. Não, mas o rádio também. Me atrapalha. Por que você tá usando o celular sendo que você tá dirigindo? Na realidade, o farol fechou, eu tô vendo as mensagens para ver e enviando também, né? Mas você costuma usar o celular quando o carro tá em movimento? Ah, com certeza. Isso daí eu acho que todo motorista que trabalha, que usa o telefone, com certeza faz isso e não adianta mentir, não adianta dizer que não usa porque vai estar sendo hipócrita. Eu vi você falando no celular quando eu tava... Tentando falar. Mas não te atrapalha usar o celular quando tá dirigindo? No farol não, parada no farol não. Não quero atrapalhar a sua ligação, mas não te atrapalha dirigir falando no celular? É que a minha mãe está doente e eu tô pegando um recado por causa dela. Então nesse caso tudo bem, mas isso te atrapalha um pouco? Não me atrapalha não. Não me atrapalha. Se eu não atendesse, aí ia ser pior porque eu não ia saber o que fazer com ela. Atrapalha bastante. Como é que você faz? Tem que atender, cara. Senão tem uma bronca do chefe. Nesta matéria, vocês ouviram um neurologista que falou que o cérebro não comporta tantas informações. Ouviram depoimentos de quem dirige e usa mesmo o celular e viram um caso de uma pessoa que se acidentou por causa disso. Agora fica a pergunta, o que fazer para que as pessoas se conscientizem de uma vez por todas que é errado e perigoso usar o celular no trânsito? Você costuma usar o celular quando você está dirigindo? Rapaz, quase ninguém liga pra mim. Vereadora Boane, quando eu vejo uma matéria como essa, eu fico pensando assim, as leis no nosso país, elas parecem, né, sugestões. É assim, sugerimos que você não fale no celular, mas é uma lei. Sem dúvida, Cláudia. Não pode usar. Sem dúvida. Bom, Cláudia, a gente vê que hoje usar o celular no trânsito é uma infração comum. E interessante, nós temos alguns dados técnicos, estatísticas também, que o uso do celular é a quarta maior infração aplicada. Nós temos no Código de Trânsito Brasileiro 242 infrações de trânsito. Ela é a quarta mais aplicada. Nós temos, em média, 250 mil infrações por ano só do uso do celular. Nossa, gente. E é uma infração tão perigosa, né? Muito perigosa, né? Conforme os médicos falam que realmente tira atenção, isso é uma realidade. Porém, é um valor de R$ 85. Na sua opinião, deveria custar mais caro? Olha, na minha opinião, nós teríamos que educar melhor o nosso motorista, não só o motorista, mas temos que educar também o pedestre, o ciclista, o trânsito de uma forma geral. Mas é interessante alguns dados, e falando tecnicamente, e de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, dirigir fazendo uso de aparelho celular não é apenas uma infração de trânsito, são 3 infrações de trânsito. 3 infrações? 3 infrações de trânsito. E no seu artigo 266 diz que as infrações cometidas simultaneamente são aplicadas as penalidades cumulativamente. Então a gente vai conversar desse assunto já, porque eu quero entender melhor isso tudo. Se são 3, não é mais uma, o valor não pode nem ser mais esse. Exatamente. A gente conversar já.